Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo com um remédio, a penitência. Da salvação refúgio o dia, na luz de Cristo a fulgurar. O coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma a abstinência, Deus ajudai-nos a guardar. Por tal passagem poderemos à Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem. Novos por graça entoaremos, um canto novo a vós. Amém. Salmo 9b ou Salmo 10. Ação de graças. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O Senhor fará justiça para os pobres. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe? E no templo da aflição vos escondeis? Enquanto o pecador se ensoberbece, o pobre sofre e cai no laço do malvado. O ímpio se gloria em seus excessos, blasfema o avarento e vos despreza. Em seu orgulho ele diz, não há castigo, Deus não existe. É isto mesmo que ele pensa. Prospera a sua vida em todo o tempo. Vossos juízos estão longe de sua mente. Ele vive desprezando os seus rivais. No seu íntimo ele pensa, estou seguro. Nunca jamais me atingirá desgraça alguma. Só a maldade e violência em sua boca. Em sua língua, só mentira e falsidade. Arma emboscadas nas saídas das aldeias, mata inocentes em lugares escondidos. Com seus olhos, ele espreita o indefeso, como um leão que se esconde atrás da moita. Assalta o homem infeliz para prendê-lo, agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Ele se curva, põe-se rente sobre o chão, e o indefeso tomba e cai em suas garras. Pensa consigo, o Senhor se esqueceu dele, esconde o rosto e já não vê o que se passa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fará justiça para os pobres. Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento. Levantai-vos, ó Senhor, erguei a mão. Não esqueçais os vossos pobres para sempre. Porque o ímpio vos despreza desse modo? Porque diz no coração, Deus não castiga? Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento, vós olhais e tomais tudo em vossas mãos. A vós o pobre se abandona confiante, sois dos órfãos vigilante e protetor. Quebrai o braço do injusto e do malvado, castigai sua malícia e desfazei-a. Deus é Rei durante os séculos eternos, desapareçam desta terra os malfeitores. Escutastes os desejos dos pequenos, seu coração fortalecestes e os ouvistes, para que os órfãos e oprimidos deste mundo tenham em vós o defensor de seus direitos e o homem terreno nunca mais cause terror. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
A vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento. Salmo 11. Oração contra as más línguas. Porque éramos pobres, o Pai enviou o seu Filho. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Senhor, salvai-nos. Já não há um homem bom. Não há mais fidelidade em meio aos homens. Cada um só diz mentiras a seu próximo, com língua falsa e coração enganador. Senhor, calai todas as bocas mentirosas e a língua dos que falam com soberba, dos que dizem, nossa língua é nossa força, nossos lábios são por nós, quem nos domina? Por causa da aflição dos pequeninos, do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo me erguerei, diz o Senhor, e darei a salvação aos que a desejam. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata totalmente depurada, 7 vezes depurada pelo fogo. Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis para sempre, nos livrando desta raça. Em toda parte os malvados andam soltos, porque se exalta entre os homens a baixeza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Eis o tempo da conversão, eis o dia da salvação. Do livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 29, ao capítulo 7, versículo 25. A primeira praga do Egito. O Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu te disse. Moisés respondeu ao Senhor: Mas eu tenho dificuldade de falar, como me ouvirá o faraó? O Senhor disse a Moisés: Olha, eu faço de ti um Deus para o faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e ele falará ao faraó para que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Eu vou endurecer o coração do faraó e multiplicar meus sinais e meus prodígios na terra do Egito. Ele não vos ouvirá, mas eu estenderei minha mão sobre o Egito e farei sair do Egito meu exército e meu povo, os filhos de Israel, por meio dos maiores castigos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender minha mão sobre o Egito e fizer sair do meio deles os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram exatamente como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram ao faraó. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando o faraó vos disser, fazei algum prodígio, dirás a Arão, toma tua vara e lança-a por terra diante do faraó, e ela se transformará em serpente. Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou por terra a vara diante do faraó e de seus servos, e ela transformou-se em serpente.
Mas o faraó chamou os sábios e feiticeiros, e também eles, os magos do Egito, fizeram o mesmo com seus encantamentos. Lançaram por terra, cada um deles, as suas varas, que se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as suas varas. Todavia, o coração do faraó ficou inflexível, e ele não os ouviu, conforme o Senhor tinha predito. O Senhor disse então a Moisés: o coração do faraó se endureceu, pois ele não quer deixar o povo partir. Vai ter com ele amanhã, cedo. Quando ele sair para a água, estarás à sua espera, à beira do rio, levando contigo a vara que se transformou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti dizendo: deixa o meu povo partir para me oferecer sacrifícios no deserto, e tu até agora não me quiseste ouvir. Portanto, assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com a vara que tenho na mão vou bater nas águas do Nilo e elas se mudarão em sangue. Os peixes que há no rio morrerão e as águas ficarão tão poluídas que os egípcios não poderão beber da água do Nilo. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, dos seus rios, canais e pântanos, e de todos os seus reservatórios de água, para que elas se transformem em sangue. E haverá sangue em todo o país do Egito, até mesmo nas vasilhas de madeira e nos recipientes de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado, e diante do faraó e dos seus servos, erguendo a vara, Arão feriu a água do rio, que se transformou em sangue, e morreram os peixes que havia no rio, e o rio ficou poluído, de modo que os egípcios não puderam beber da sua água, e houve sangue em toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. O coração do faraó se endureceu e ele não atendeu a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. E o faraó retirou-se para o seu palácio, sem dar atenção àquilo. Os egípcios cavaram nas proximidades do rio à procura de água potável, pois não podiam beber da água do rio. E passaram-se 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio Nilo. O anjo derramou sua taça sobre os rios, e os rios viraram sangue. E ouvi o anjo dizendo: justo e santo sois, Senhor, que julgastes com justiça. Porque estes derramaram sangue de santos e profetas. E ouvi um outro anjo que dizia do altar: sim, ó Deus onipotente, verdadeiros e corretos são os vossos julgamentos. Porque estes derramaram sangue de santos e profetas. Do Tratado sobre a Oração do Senhor, de São Cipriano, Bispo e Marte, século III. Quem nos deu a vida, também nos ensinou a orar. Os preceitos evangélicos, irmãos caríssimos, não são outra coisa que ensinamentos divinos, fundamentos para edificar
a esperança, bases para consolidar a fé, alimento para revigorar o coração, guias para mostrar o caminho, garantias para obter a salvação. Enquanto instruem na terra os espíritos dóceis dos que creem, eles os conduzem para o reino dos céus. Outrora quis Deus falar e fazer-nos ouvir de muitas maneiras pelos profetas, seus servos. Mas muito mais sublime é o que nos diz o Filho, a palavra de Deus, que já estava presente nos profetas e agora dá testemunho pela sua própria voz. Ele não manda mais preparar o caminho para aquele que há de vir, mas vem, Ele próprio, mostrar-nos e abrir-nos o caminho para que nós, outrora cegos e imprevidentes, errantes nas trevas da morte, iluminados agora pela luz da graça, sigamos o caminho da vida sob a proteção e guia do Senhor. Entre as exortações salutares e os preceitos divinos com que orienta seu povo para a salvação, o Senhor ensinou o modo de orar e nos instruiu e aconselhou sobre o que havemos de pedir. Quem nos deu a vida também nos ensinou a orar com a mesma bondade com que se dignou conceder-nos tantos outros benefícios, a fim de que, dirigindo-nos ao Pai, com a súplica e oração que o Filho nos ensinou, sejamos mais facilmente ouvidos. Jesus havia predito que chegaria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E cumpriu o que prometera. De fato, tendo nós recebido por sua graça santificadora o Espírito e a verdade, podemos adorar a Deus verdadeiramente e espiritualmente, segundo seus ensinamentos. Pode haver, com efeito, oração mais espiritual do que aquela que nos foi ensinada por Cristo, que também nos enviou o Espírito Santo. Pode haver prece mais verdadeira aos olhos do Pai do que aquela que saiu dos lábios do próprio Filho, que é a verdade. Assim, orar de maneira diferente da que o Senhor nos ensinou não é só ignorância, mas também culpa, pois Ele mesmo disse: anulais o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Oremos, portanto, irmãos e irmãs caríssimos, como Deus, nosso Mestre, nos ensinou. A oração agradável e querida por Deus é a que rezamos com as suas próprias palavras. Fazendo subir aos seus ouvidos a oração de Cristo. Reconheça o Pai, as palavras de seu Filho, quando oramos. Aquele que habita interiormente em nosso coração
esteja também em nossa voz. E já que temos junto ao Pai como advogado, por causa de nossos pecados, digamos as palavras deste nosso advogado quando, como pecadores, suplicarmos por nossas faltas. Se ele disse que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome nos será dado, quanto mais eficaz não será a nossa súplica para obtermos o que pedimos em nome de Cristo, se pedirmos com sua própria oração. Até agora não pedistes coisa alguma em meu nome. Pedi e recebereis, e tereis plena alegria. O que pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vos darei, para que seja assim o Pai glorificado no seu Filho. Pedi e recebereis, e tereis plena alegria. Olhai, ó Deus, vossa família, e fazei crescer no vosso amor aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.